Você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a nossa Bíblia? Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, a palavra vai nos dizer para que nós venhamos nos sujeitar a Deus. E o que é se sujeitar a Deus? É obedecer ao Senhor, é aceitar o controle de Deus em toda e qualquer situação da nossa vida. E aí você se pergunta, e como vou resistir ao diabo? É combater, é se opor, é lutar contra as vozes do maligno, é verdadeiramente se entregar a Deus. Queridos, o inimigo, ele sempre lança setas e dardos inflamados para tentar invadir o nosso campo, um dos campos mais importantes da nossa vida, que é a nossa mente. Ele, uma vez invadindo, ele vai controlar as tuas decisões, as tuas emoções. E aí, constantemente, você vai fazer coisas que desagradam a Deus. Então, precisamos nos levantar como um exército de Cristo e começar a repreender Satanás na autoridade que há no nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Jesus, ele venceu o inimigo lá na cruz do Calvário. Jesus, ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. A gente precisa enxergar a mensagem da cruz como uma forma gloriosa, como uma forma poderosa, porque foi para isso que Jesus morreu, para que a gente tivesse acesso à presença de Deus, para que a gente não fosse condenado, mas que nós fôssemos salvos. Então essa é a hora de você entender no seu coração verdadeiramente a mensagem da cruz e entender o poder, a força que tem o sangue de Jesus. E nós precisamos verdadeiramente usar essa arma poderosa que o Senhor, ele trouxe sobre nós. Então hoje, se o inimigo está tentando invadir a sua mente, se o inimigo está tentando lançar dardos inflamados para te afastar da presença de Deus, comece a repreender na autoridade do Senhor. Comece a usar essa autorização que vem do alto. Você aceitou Jesus como seu Salvador? Queridos, a palavra é clara, ela vai nos dizer que nós devemos o quê? Nos submeter a Deus, ou seja, primeiro você obedece, primeiro você se submete, primeiro você crê que Jesus é o teu Salvador, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você começa a meditar na palavra do Senhor, você começa a orar, buscar o Senhor em espírito e em verdade, e você começa a perguntar para Deus o que Deus quer, o que você precisa verdadeiramente ser transformado. Começa a pedir hoje ao Espírito Santo, sonda meu coração, vê se há em mim caminho mau e me conduz ao caminho do arrependimento, aonde há desobediência na minha vida, porque eu quero verdadeiramente obedecer ao Senhor. Então você se submete a Deus e você resiste ao diabo. Então, primeiro nós precisamos ser revestidos pelo Senhor, na autoridade que vem do alto, na autoridade que há no sangue de Jesus, para que nós possamos usar essa autoridade para expulsar o maligno. E aí você vai começar a declarar: Satanás, saia da minha casa, pelo poder que há no sangue de Jesus. Satanás, saia das minhas emoções. Satanás, saia da minha mente. Eu declaro o sangue de Jesus sobre a minha mente. Eu declaro a mente de Cristo sobre mim agora. Você tem que fazer essas declarações. Comece a declarar o sangue de Jesus e comece a expulsar Satanás do seu casamento, dos seus relacionamentos. Comece a expulsar Satanás da vida dos seus filhos, da sua casa, das suas finanças. Se levante na autoridade que há no nome de Jesus. Não aceite mais ser um fantoche nas mãos de Satanás. Não aceite mais que o diabo fique influenciando as tuas emoções. Porque sabe aonde o diabo age? É quando nós estamos certos, quando nós estamos cheios de ego, cheios de orgulho. É aí que o diabo gosta de agir. Sabe aquela situação que você foi ferido, que você foi machucado? Aí o diabo começa a inflar o teu ego, a aumentar. Ele começa a dizer: você tem razão. Aquilo que fizeram com você foi injusto. É por isso que nós precisamos parar de ficar dizendo: isso não é justo, isso não é justo. E começar a colocar a nossa confiança verdadeiramente em Deus.
Ou será que nós achamos que o que os apóstolos viveram, os massacres, os açoites, será que aquilo foi justo? Será que a morte de Jesus na cruz do Calvário, aquilo que aquelas pessoas fizeram, aqueles malfeitores fizeram, aquilo foi doloroso? Mas Jesus passou por tudo aquilo para que nós tivéssemos vida. Ele se entregou como cordeiro mudo. E nós estamos o tempo todo reclamando, murmurando, dando lugar para que o inimigo venha e comece a agir na nossa mente. Queridos, você precisa expulsar o inimigo. Você precisa pedir a Deus para te blindar. O inimigo age de acordo com as suas emoções, quando você vai dando brecha para ele agir. E aí aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, ele começa a te encher de justiça própria. E aí você fazendo coisas que não agradam a Deus. Queridos, não importa o que as pessoas fazem conosco, a resposta que a gente vai dar mediante aquilo que fizeram conosco vai fazer toda a diferença na nossa vida. Nós passaremos por injustiças, passaremos por dores insuportáveis, mas se nós verdadeiramente colocamos a nossa confiança em Deus, se nós verdadeiramente nos entregamos para Deus, nós vamos crer que o Senhor tem todo o poder para resolver toda e qualquer situação. Então, cuidado com a sua língua, cuidado com as coisas que têm saído da sua boca. Às vezes a gente está muito machucado e quantas vezes a gente vê uma pessoa jogando uma contra a outra. É o diabo que está agindo nessas situações. O Espírito Santo jamais vai colocar no teu coração para jogar uma pessoa contra a outra, para envergonhar as pessoas. Então nós precisamos nos arrepender. Se um dia você já fez isso, ou se você está fazendo, essa é a hora de você se arrepender. Essa é a hora de você expulsar Satanás da sua vida. Essa é a hora de você usar a autoridade que há no sangue de Jesus. E lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 19, na parte B, vai dizer assim, o que semeia contendas entre irmãos. Queridos, essa parte de o que semeia contendas entre irmãos é algo que Deus abomina. Você consegue entender o peso que tem isso daqui? Lá em Provérbios, se você for ler Provérbios 6, do 16 ao 19, você vai ver uma lista de coisas que desagradam ao coração de Deus. E a sétima, que é essa, o que semeia contenda entre irmãos, é algo que Deus abomina. E sabe o que é abominar? É detestar, é odiar. Então, quem você quer ser? A pessoa que faz coisas que são abomináveis diante dos olhos de Deus? Ou a pessoa que verdadeiramente entregou a sua vida para Deus? Uma pessoa que colocou a sua confiança em Deus, ela não tem mais justiça própria. Porque o ego dela, ela crucifica o seu ego, ela entrega o seu ego para ser queimado pelo fogo do Espírito, pela presença do Senhor. E aí a gente precisa se perguntar, o que é mais importante? A presença de Deus, a ação do Espírito Santo ou o meu ego? Porque quando a gente não quer perdoar, quando a gente se entrega para as coisas ruins, para os julgamentos injustos, quando a gente empresta a nossa língua para o inimigo, para ficar semeando contenda entre um e outro, porque você não gosta desse ou daquele, porque você se sente ameaçado, ameaçada, aí você começa a jogar um contra o outro. Isso é coisa de pessoas carnais, pessoas que ainda não entenderam verdadeiramente a mensagem da cruz. Porque quem anda verdadeiramente com o Senhor entrega a sua vida para Deus em espírito e em verdade. E entende que todo mal que fizeram, ou que fazem, ou que vão fazer, é Deus que vai resolver. Porque a palavra nos diz, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então nunca procure se vingar, porque a justiça é de Deus. A verdade dos fatos pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a você. E se nós entendermos isso verdadeiramente, nós iremos ter uma conexão verdadeira e genuína com o Senhor. Nós iremos ouvir os céus de uma forma que a gente nunca ouviu antes. Se a gente
verdadeiramente se submeter ao Senhor, se a gente verdadeiramente entregar o nosso coração, se a gente esbofetear a nossa carne, se a gente permitir que as nossas intenções elas venham ser filtradas pelo filtro do Espírito Santo. Queridos, a gente precisa decidir o que nós verdadeiramente queremos para a nossa vida. E olha o que Gálatas 5:24 vai nos dizer. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha que palavra impactante. Essa é a hora de nós verdadeiramente nos entregarmos ao Senhor. E quando a palavra vai nos dizer para que nós venhamos nos submeter a Deus, é para o nosso próprio bem. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele quer nos livrar do castigo eterno. Deus, Ele quer que a nossa alma seja salva, eu creio. Porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. Então eu creio que o Senhor Ele quer produzir em nós frutos de arrependimento, para que nós venhamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados pelo Senhor, que maneja bem a espada da verdade e que não tem do que se envergonhar. Então Deus, Ele quer nos livrar de coisas terríveis. E às vezes nós vemos a correção de Deus como algo doloroso. Mas a pedagogia de Deus, ainda que nos cause dor, que nos cause vergonha, é para nos conduzir para o caminho certo. O que é que nós verdadeiramente almejamos, isso vai fazer toda a diferença. Se são as nossas emoções ou se é a presença de Deus. Querido, Saul, ele se importava com a sua aparência diante das pessoas. Ele estava ali, existia um dado momento que ele ficou com ciúmes, ele ficou com inveja e ele queria matar Davi. Então Saul, ele era um homem que constantemente se entregava às suas emoções. E olha aonde as emoções de Saul o conduziu. Olha aonde as emoções de Saul o levou. Mas Davi era um homem que amava a presença de Deus. Não é à toa que Deus escolhe Davi para ser o rei de Israel. Porque Davi, ele verdadeiramente se arrependia, se jogava no chão e buscava a presença de Deus. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça tu o teu coração. A palavra vai nos dizer lá em Números, no capítulo 12, o castigo de Miriam. Miriam se levanta contra a vida de Moisés e ela fica leprosa. E que paciência Moisés teve para orar pela vida de Miriam. Quantas pessoas, às vezes, vê o inimigo passando por uma situação, a pessoa que feriu, aí a pessoa se alegra, a pessoa deseja o mal daquela pessoa. Mas Moisés, ele era um homem tão manso, que ele orava. Quantas vezes o povo se levantava contra Moisés e aquela contenda toda. E aqui nós vemos a sua própria irmã se levantando contra ele. Mas você nunca vai ver Moisés querendo o mal de ninguém. Você vai ver um Moisés que estava dedicado na presença de Deus. Queridos, quando homens e mulheres entendem o reino de Deus, trabalham verdadeiramente para que o reino de Deus venha prosperar. Homens e mulheres que verdadeiramente se entregam em espírito e em verdade. Eles não se deixam dominar pela inveja, pelos ciúmes, não se deixam dominar pelas mágoas, pelos ressentimentos. Moisés poderia ficar ressentido com Miriam, porque Miriam vai falar de Moisés e a palavra vai nos dizer, aqui no versículo 2, capítulo 12, versículo 2, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Agora imagine, lá no início, um pouco mais à frente, a palavra vai nos dizer aqui em Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Aqui na palavra vai dizer, logo no início, então Miriam, a profetisa. Agora imagine uma mulher que era profetisa, o que mostra que ela tinha uma conexão com Deus. Ela se deixa dominar e fala de Moisés. E aí ela questiona aqui a liderança de Moisés. E a palavra vai dizer, e o Senhor ouviu.
Queridos, Moisés era um homem que estava tão conectado com Deus, tão conectado com o Senhor, que ele se importava com a presença de Deus. Ele estava o tempo todo focado. Moisés, ele deixou as regalias do Egito. Moisés, ele deixou muitas coisas para trás para servir a obra de Deus, para obedecer ao Senhor, para andar nos caminhos do Senhor. Moisés, ele renunciou muitas coisas por amor a Deus e Deus o honrou. Então, cuidado com as coisas que você fala das pessoas, ainda que as pessoas venham nos ferir, venham nos machucar. Se nós verdadeiramente queremos ter um relacionamento com Deus, se somos verdadeiramente servos do Senhor, nós não vamos pagar mal com mal. Imagine se levantar contra a vida de uma pessoa que jamais te fez alguma coisa. Imagine pagar mal uma pessoa que te fez o bem. Então a gente precisa refletir hoje. Precisamos perguntar para o Senhor, Senhor, como é que eu devo agir? Qual deve ser a minha conduta? Quais são as palavras que devem sair da minha boca? Queridos, a nossa língua é um pequeno órgão, mas faz um estrago terrível. Então nós precisamos hoje pedir ao Espírito Santo, produz em mim frutos de arrependimento. Cuidado com os levantes, cuidado com os sentimentos, com as emoções, cuidado com aquilo que você tem ouvido o inimigo falar e tem deixado entrar no seu coração. Eu não sei quais têm sido os teus erros e as tuas falhas, mas hoje eu creio que o Senhor preparou esse momento para que você venha se arrepender na presença do Senhor, para que você venha se voltar de novo para Deus, para que você venha se submeter. Aqui nós vimos que Miriam, ela era profetisa. Ou seja, era uma mulher que tinha ali um relacionamento com o pai. Mas em um dado momento da sua vida, ela se perdeu. Falando de Moisés, questionando a liderança de Moisés, fazendo algo que era desagradável aos olhos do Senhor. Então aqui nós podemos ver que aqueles que estão de pé, cuidado para que não caiam. Mas Deus é tão misericordioso que ela passou um período leprosa, mas ela foi perdoada e foi curada. E Moisés intercede por Miriam e ela fica ali um período. No período de 7 dias, ela fica ali afastada e depois ela é curada. Então, queridos, a gente precisa hoje perguntar para Deus, Senhor, onde existem lepras dentro de mim? O que há no meu coração que não te agrada? Senhor, me conduz ao caminho que eu devo andar, para que eu não venha tomar a ceia do Senhor indignamente, para que eu não venha fazer coisas que não agradam a Deus. Essa é a hora de que escamas precisam cair dos nossos olhos, para que nós venhamos ter um relacionamento fiel e genuíno com Deus. Essa é a hora que você precisa verdadeiramente deixar a sua carne morrer, deixar o seu ego morrer. E o que precisa ser vivificado é o Espírito em nós, é a presença de Deus, para que nós venhamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar poderosamente ao teu coração. Hoje, lute, guerreie, repreenda o mal e creia que o Senhor está contigo. Que Deus te abençoe.